Olá a todos. Enquanto eu vou colocando aqui os meus slides para a apresentação, eu gostaria de me apresentar antes de tudo. Meu nome é Felipe Nascimento de Araújo, sou um doutorando pelo programa de pós-graduação em História da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora doutora Maria Regina Cândido, integrante do Núcleo de Estudos da Antiguidade, né, UERJ, e sob o momento agora, dentro desse momento, numa estadia doutoral, um período sanduíche aqui na Universidade de Estrasburgo, na França. E, basicamente, hoje, na sétima edição da Jornada Virtual de Pesquisa Científica, 2023, eu gostaria de apresentar essa minha comunicação, cujo título está expresso na tela. Então, antes de tudo, a gente tem que considerar de que a memória em si, ela corresponde a um dos conceitos e temáticas mais estudados e analisados dentro dos estudos culturais, sendo essa profusão acentuada nas 3 últimas décadas pelos mais diversos motivos. Alguns pelos quais eu vou citar aqui é o advento dos estudos pós-coloniais, sobretudo a partir da década de 80, o fim das grandes narrativas após a Guerra Fria, o fim da bipolaridade entre capitalismo e socialismo num contexto global, a nova revolução digital com o advento da internet e do computador, as redes sociais e os algoritmos, etc, etc. E, tradicionalmente, você tem uma divisão dentro do senso comum, em algumas abordagens de trabalhos também, trabalhos acadêmicos, que separam simplesmente a memória entre memória individual, que é de nível pessoal, da sua infância, e a memória coletiva, que é relacionada com os monumentos, com os grandes atos da memória, geralmente relacionados ao Estado. O que ocorre é que a tal dicotomia ela se mostra simplista, sendo vaga e não servindo para compreender distinções importantes dentro da própria dimensão da memória coletiva, pois a memória coletiva ela não é única. Você tem a memória dentro do seio da sua família, que é uma coletividade, dentro da sua sociedade, que é uma outro tipo de memória, dentro da sua geração, que é outro tipo de memória, dentro do seu país, e por aí vai. Ela tem vários níveis. Então, neste caso, para compreender a valorização da nostalgia e outros conceitos, torna-se necessário a gente abordar outras abordagens teóricas que fogem da tradicional memória coletiva, um dos principais autores a trabalhar com pelo menos o primeiro a trabalhar com esse conceito é o Maurice Halbach. Então, aqui a gente propõe a abordagem teórica de Ian e Alaida Asma, do casal, acerca da memória cultural que é oriunda das 3 categorias de memória que eles estabelecem. A primeira é a memória individual, inacessível, que ela é adormecida até ser despertada por algum estímulo externo. Um exemplo é de que a gente só vai lembrar de uma determinada memória, a gente só vai acordar ela se a gente tem necessidade de montar uma narrativa da nossa vida, como, por exemplo, na biografia. E, e aí você tem a memória comunicativa, que corresponde ao conceito de memória coletiva de Halbach, que ela é externa, ela é situada no tempo social, né? Que ela geralmente é a memória associada a uma coletividade menor, que eu vou falar no próximo slide, e a memória cultural, no caso, que ela é situada no tempo histórico, se arrasta por séculos, é registrada e possui um aspecto mítico que define a identidade cultural para uma sociedade ou para algum grupo específico. A memória comunicativa, ela é transmitida oralmente, principalmente, entre diferentes gerações, não sendo mantida por nenhum vínculo institucional, ou seja, ela é transmitida muitas vezes ela é transmitida principalmente de forma de modo informal, de forma oral principalmente, e ela é uma memória oriunda muitas vezes produzida por clãs familiares, por sociedades sem escrita, e ela tem um período de duração aproximado de 3 gerações, sendo seu limite máximo de aproximadamente 80 anos. Ou seja, nesse caso, esse tipo de memória ela vai sendo reproduzida de pai para filho, de avô para neto, enfim, ela vai passando de gerações e com o tempo essa oralidade, essa informalidade, ela faz com que essa memória ela vá se alterando, ou ela vai se perdendo basicamente. E nesse caso, muito da crítica de Ana Lada Asma ao conceito de memória coletiva é de que Halbach, ele, abre aspas,
Ian Asman fala que essa abordagem nunca observou além dos grupos sociais, o que a Laida Asman fala que tem muito a ver com a formação de Maurice Halbach enquanto sociólogo empírico, nunca considerando expandir essa noção da memória dentro do campo dos estudos culturais, ou seja, nos campos de conhecimento relacionados com a antropologia. A memória cultural, por outro lado, ela representa um ato institucionalizado e ela é exteriorizada, objetivada e armazenada em formas simbólicas que, diferentemente dos sons e palavras ou das visões e gestos, que é característico da memória comunicativa, a memória cultural ela é estável e ela transcende ao seu contexto histórico. Ela não é a mesma memória uma memória informal que é transmitida dentro de uma família, por exemplo. Ou seja, ela ultrapassa gerações e ela pode ser transferida de contextos históricos completamente distintos. Nesse caso, é importante demarcar aqui que a memória cultural ela é mantida, preservada e interpretada por autoridades que são responsáveis por manter essas memórias, de mantenedores da memória. O exemplo seria sacerdotes, xamãs, arquivistas, historiadores, literatos, partidos políticos, etc. Nesse caso, os mantenedores da memória são responsáveis por assegurar a inviolabilidade e a fidelidade das memórias armazenadas, que elas podem ser armazenadas em textos, em imagens, em várias mídias, bem como a interpretação, caso se trate de um contexto muito recuado. Eu vou citar aqui como exemplo a própria questão do Antigo Egito, cujos hieroglifos e cujas imagens perderam significado há muito tempo, incluindo tendo a necessidade de achar a pedra de Roseta, em certo ponto os hieróglifos foram perdidos a, a leitura deles, e a gente precisa de historiadores, de egiptólogos para poder acessar essas memórias, interpretar e, de certa forma, transmitir para a sociedade em geral, bem como os signos religiosos, que precisam de sacerdotes e especialistas em histórias da religião, historiadores da religião, para poder passar isso para a maior parte da população. Então, nesse caso, a memória cultural, antes de tudo, ela é institucionalizada e não transmitida de modo informal, assim como a memória comunicativa. Então, nesse caso, sobre a expressão das mídias, as memórias culturais elas não se expressam somente em textos normativos, documentos escritos, mas em mídias como as imagens e o audiovisual, e a Lara Asman fala até de memórias culturais sendo transmitidas pelo corpo, através da tatuagem, que é interessante, por sinal. Nesse contexto, as memórias conectadas pelo meio social, elas geram representações simbólicas em mídias como filmes, literatura comercial infanto-juvenil, videogames, redes sociais e etc. Memes, né? Segundo a Laida Asma, essas mídias elas merecem tanta atenção quanto os atos institucionalizados da memória cultural, da criação simbólica. No caso, os atos institucionalizados seriam criação de monumentos, memoriais, feriados, etc. A mídia, ela também veicula essas memórias culturais por meio de simbolismos, a exemplo do super-homem, do Superman, que, dependendo do contexto histórico, ele veicula uma determinada memória cultural. Então, indo à frente aqui, além da memoração dos mortos, lembrando que um dos núcleos antropológicos da memória cultural é aquele de você tentar, tentar relembrar do morto, você tentar reproduzir o ausente, sendo um dos atos de memórias culturais, um dos primeiros atos de memórias culturais que verificamos em sítios arqueológicos são a criação de cemitérios e mausoléus. Além disso, você também tem a questão de que a memória cultural tem uma relação muito próxima com o poder, ou seja, governantes e líderes, eles, ao buscarem se legitimar, eles selecionam, nesse processo esquecendo de uma série de memórias, constroem e perpetuam determinadas memórias culturais, muitas vezes, se tratando de Estado, veiculando determinadas memórias por meio de monumentos, como o Coliseu Romano, por exemplo. Além disso, movimentos nacionalistas e movimentos sociais também, que reivindicam determinadas medidas políticas, eles também mobilizam memórias culturais a ponto de evocar um passado que, nesse caso, ele muitas vezes contrasta com o presente. Ou seja, você tem a noção da criação das Eras de Ouro, que, além do Ian Asman, o Raul Girardet também aborda no livro Mitos e Mitologias Políticas, onde, ao autor analisar a questão da mitologia política, ele cita os movimentos nazifascistas como criadores de eras de ouro para poder tentar legitimar o seu poder e, de certa forma, mobilizar
mobilizar as massas, a população, né? E ressignificando símbolos, como, por exemplo, a questão da águia do Império Romano. E, atualmente, as memórias culturais e a nostalgia, a criação da narrativa idealizada de um passado ordenado e superior, essa questão da Era de Ouro, ela tem sido um fenômeno constante, tanto em mitos fundacionais e cosmogônicos das sociedades antigas, lembrando a própria narrativa da Bíblia, na mitologia hebraico-cristã, que você tem a questão do Jardim do Éden como uma Era de Ouro idealizada, antes do pecado original. Você também tem essa noção de era de ouro em movimentos sociais, movimentos políticos contemporâneos, onde sempre tem a evocação de uma época melhor. Queremos que volte a ser, enfim. E no que se refere à mídia, a valorização da nostalgia, a gente observa esse exemplo muito flagrante nos últimos 20 anos, principalmente no aspecto da indústria cultural que explora esse sentimento com fins lucrativos. Lembrando que a indústria do cinema que se utiliza muito de reboots e remakes, no caso, Star Wars, Stranger Things, enfim. A lista é quase infinita, se formos pensar bem. E, nesse caso, com efeito, além da questão socioeconômica, a tendência de evocação do passado também encontra eco nos movimentos políticos inspirados pela extrema-direita nas mais diferentes partes do globo, né? A exemplo da questão do Capitólio, do Vinking do Capitólio, como vocês podem ver, no qual sempre tenta evocar um passado místico, a questão dos Estados Unidos, o Destino Manifesto, enfim. Então, nesse caso, a memória cultural também pode ser a valorização da nostalgia como um mecanismo da memória cultural, na questão da Eras de Ouro, pode ser usada como uma ferramenta retórica, o que nos leva às considerações finais, que nesse caso propomos aqui como chave de análise a utilização do conceito memória cultural para analisar tanto a questão socioeconômica da comercialização do sentimento da nostalgia pela indústria cultural, quanto os movimentos políticos das décadas de 2010 e 2020, sendo muitos deles influenciados pelo avanço da extrema-direita. Nessa abordagem, a utilização de conceitos é adequada, pois a idealização de épocas passadas, a Era de Ouro, presente em mitologias antigas, que buscam explicar um passado remoto, representa os mecanismos que contribuem para a construção de memórias culturais. Essa idealização também representa um dos fundamentos da valorização da nostalgia na nossa contemporaneidade, o que é expresso em frases que já estão incorporadas no senso comum e cada vez tornam-se mais comuns em frases como "no meu tempo era melhor", "não se fazem mais músicas como antigamente", "essa juventude de hoje em dia está perdida", "esses jovens de hoje em dia", o que leva até a questão da memória cultural da nostalgia não ser algo característico somente das pessoas mais velhas, mas você também tem toda uma indústria que leva muitas vezes pessoas jovens a criar um sentimento de nostalgia, que corresponde a esse nosso contexto atual, né? Então, em diversas manifestações, tanto econômicas, na questão da indústria cultural, que explora isso, tanto políticas e sociais, nos movimentos que a gente observa, os movimentos muitas vezes de extrema-direita, inspirado na questão da Era de Ouro, querendo resgatar e criar memórias culturais, que na verdade estão criando uma nova, não estão resgatando do passado. Você tem a questão cultural também, que ela atribui identidades culturais. Essas memórias culturais, dentro de todas as esferas econômicas, sociais e políticas, elas podem ser instrumentalizadas com, com o objetivo de orientar ações políticas concretas, como observamos aqui na supracitada questão do Capitólio, com o objetivo de promover ideologias e agendas específicas. Então, em resumo, eu tentei mostrar aqui como que a memória cultural, enquanto conceito, pode se tornar uma chave preciosa para compreendermos diversas questões do presente a partir de uma perspectiva histórica e por que não, quer dizer, principalmente antropológica, mas aqui eu quero trazer um pouco para a questão da história, instrumentalização desse conceito para entendermos não somente desde a antiguidade, não somente a antiguidade, minha área de pesquisa, quanto as questões do tempo presente. Em resumo, é isso. Aqui está a bibliografia que eu utilizei nesse slide e parcial de toda essa apresentação. Gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade e também gostaria de agradecer a todos aqueles que assistiram o vídeo pela atenção. Muito obrigado a todos e tchau.